Quando eu vos falo em refugiados, em que é que vocês pensam? Provavelmente a maior parte de vocês pensa nos refugiados da Síria, porque é aquilo que nos chega até nós, mais frequentemente hoje em dia. Em 2014, eu estive na República Democrática do Congo para estudar o campo de refugiados de Molé. Como vocês podem ver, Molé fica a mais ou menos 35 km da fronteira com a República Centro-Africana. Aquela linha branca é a fronteira e é também o rio. E agora vocês perguntam, o que é que eu estive lá a fazer? Já há alguns anos que eu tinha algumas questões, algumas preocupações que me inquietavam e que eu queria ver respondidas de uma forma mais aprofundada. Algumas dessas questões era, por exemplo, como é que aquelas pessoas foram lá parar? O que é que lhes acontece lá? Como é viver como um refugiado? O que é um campo? Elas saem de lá? Será que elas não saem? Então tudo isto levou-me até ao campo de Molé. Lá vivem mais de 10 mil pessoas. São quase todas elas oriundas de Bangui, que é a capital da República Centro-Africana. E muitas delas foram-me contando como é que é o dia-a-dia delas ali no campo. E eu, quando cheguei a Portugal e analisei os dados, porque isto foi um estudo para a minha tese de mestrado, eu percebi que a conversa delas foca sobretudo ou no passado ou no presente. Relativamente ao passado delas, em Bangui, elas todas, de uma forma ou de outra, foram-me dizendo que tinham uma vida boa, tinham uma vida estável, aquilo que elas precisavam elas tinham. Os filhos iam à escola, os adultos tinham trabalho, havia até jovens que frequentavam o ensino superior, mas com a guerra tudo isto acabou. Então, para muitas pessoas, a solução foi atravessar a fronteira e ir para o Congo. Aqui, eu estou com uma refugiada, aliás, estou com várias, mas uma delas é a Sophie. Ela disse-me que a vida dela em Bangui era estável, ela tinha trabalho, o marido também, os filhos iam à escola. Mas com a guerra, ela teve que se meter num barco e fugir de noite. Ela fugiu debaixo de tiros, ela meteu os filhos lá dentro e alguns bens que ela conseguiu levar com ela e fugiu para o Congo. Agora ali, no campo de Molé, ela tenta dar uma vida aos filhos que os afasta, que os abstraia da realidade em que eles vivem, ali no campo. Por exemplo, todos os dias de manhã ela organiza-lhes um horário, ela escreve-lhes um horário, com algumas tarefas para eles fazerem, e são tarefas para ajudarem a ela e ao marido dela, e que são compatíveis com o horário deles da ida à escola. E ela disse-me que isto é uma forma que ela usa de os manter ocupados, de os abstrair daquela realidade, e ela disse-me assim: eu quero preparar os meus filhos para serem cidadãos do mundo, porque eu acredito que eu vou conseguir tirá-los daqui. Enquanto que os filhos estão na escola, ela e o marido dela foi perseguido por razões políticas, ele esteve fugido durante várias semanas, esteve escondido em vários sítios, até conseguir aproximar-se da fronteira e atravessar e ir para o Congo e finalmente reunir-se com a família. Eles, os dois, enquanto que os filhos estão na escola, eles costumam ir até à floresta, ao mato, buscar troncos de árvores, paus, madeira, para conseguirem construir uma tenda mais fresca do que aquela de plástico em que eles vivem. Além disso, eles, os dois, também costumam cultivar alguns legumes na terra, mas a Sophie disse-me que isto tem alguns problemas. Um deles é a água. A água no campo é muito escassa. Escasseia muitas vezes. E ela é escassa quer para beber, quer para regar as plantas e também para tomar banho. Por exemplo, neste campo existem apenas 2 zonas com casas de banho. Nós vemos ali o interior de um duche, de um lado tem o duche das mulheres, do outro o duche dos homens e ao fundo a zona das casas de banho. Quando há água, as mulheres reúnem-se em grupos e vão tomar banho. Porquê? Porque enquanto que uma está a tomar banho, as outras ficam a vigiar. Isto é uma zona no campo, relativamente longe das tendas, elas querem privacidade e, além disso, também existe o perigo de haver abuso sexual. E quando não há água, as mulheres juntam-se, mais uma vez, porque esta tarefa é assumida por elas, elas saem do campo, andam a algumas distâncias, longas distâncias, para irem até ao rio mais próximo, buscar água. E a Sophie disse-me que isto tem alguns problemas. À volta daquele campo não existe rigorosamente nada. Num raio de várias dezenas de quilómetros não existe nada. Então a Sophie não sabe o que é que vai encontrar. E ela e as colegas delas não sabem o que é que vão encontrar. Podem encontrar pessoas estranhas, podem encontrar animais, algumas coisas podem lhes acontecer. Então, ainda há outra preocupação para ela e para as outras mulheres também, que é quando elas chegam, elas não têm um sítio adequado nem fresco para descansarem. As tendas são todas iguais, são todas do mesmo tamanho, onde pouco mais que uma cama cabe lá dentro e é apenas uma cama por família, quer seja uma família de uma pessoa, quer seja uma família mais numerosa.
Então, enquanto que a Sofia e o marido dela fazem estas tarefas todas, os filhos estão na escola. Neste campo existem 2 escolas, onde é apenas ensinado o ensino primário. Quer as crianças tenham 6, 12, 16 anos, vão sempre à escola. A Sofia, por exemplo, faz questão que os filhos vão à escola, não é mesmo? Apesar de andarem sempre nesta monotonia. A professora dos filhos dela, dos 4 filhos, é a Melanie. Ela é uma menina de 19 anos. Ela, em Bangui, era aluna universitária, ela estudava inglês, o sonho dela era ser professora. E a história dela, o passado dela, aquilo que ela passou com a guerra, é muito, muito triste. Mas mesmo assim, sabem o que é que ela faz para conseguir todos os dias ultrapassar aquilo que ela viveu e aquilo que ela está ali a passar? Quando ela fugiu, ela trouxe alguns dos vestidos que ela mais gostava. Então, todos os dias, ela usa-os. Além disso, ela também anda com ela, sempre, com uma malinha de mão, que era a malinha preferida dela. Mesmo ali no campo, ela usa a mala. Além disso, ela também procura maquilhar-se. Ela disse-me que isto é uma estratégia que ela usa para se sentir viva, para se lembrar daquilo que ela foi, a vida que ela tinha, para se lembrar daquilo que ela é e aquilo que ela quer continuar a ser. Para mim, isto é um gesto de amor. Tal como a Melanie e a Sofia, existem mais pessoas que têm sonhos, que têm problemas, que têm medos e ansiedades. Por exemplo, o Pierre. Vocês sabem qual é que é o maior tesouro dele? É a tese de mestrado. Isto está ali, é a tese de mestrado. Isto foi a única coisa que ele trouxe com ele para o campo. A única. Quando ele me disse que me ia mostrar a tese, ele demorou algum tempo até ir à tenda buscá-la, porque ele tem aquela tese mesmo muito bem escondida. E então, tal como o Pierre, também o Désiré. O Désiré tem 19 anos. Ele era jogador de basquetebol federado na República Centro-Africana. Ele chegou até a representar a seleção por várias ocasiões. Ele disse-me que de vez em quando vai com o Pierre para o campo, improvisam lá um sítio para jogar e para ele se treinar, porque isto é a maior preocupação dele, é ele não poder treinar e não poder manter-se em forma. Mas só que isto no campo, como vocês devem imaginar, é muito difícil. Ele não tem uma equipa, é tudo em terra, ele não consegue. A sua outra preocupação é a comida. O Programa da Alimentação Mundial dá apenas aos refugiados, proporcionalmente, claro, ao número de pessoas naquela família, uma quantidade por mês de arroz, soda, óleo de palma e ervilhas. O Désiré disse-me, e tal como os outros também me disseram, que isto não chega para o mês todo. Ele disse-me que, por vezes, chega apenas para uma semana. É por isso que muitos refugiados, como a Sofia, plantam alguns legumes, que é para conseguir introduzir variedade na alimentação e também para conseguirem fazer face à escassez da comida. A outra preocupação dele é os estudos. Ele era aluno universitário, ele estudava gestão. E ele disse-me que ali no campo ele está parado. Ele não faz mais nada, a não ser estar ali todo o dia. No fim da entrevista que eu lhe fiz, ele perguntou-me de onde é que eu era. E eu pensei, bem, como é que eu me fui esquecer de lhe dizer de onde é que eu era? Uma das minhas maiores intenções ali era fazer com que aquelas pessoas se sentissem humanizadas e respeitadas com a minha presença, que não olhassem para mim como um corpo estranho, que ia só ali recolher informação. E eu respondi-lhe, eu sou de Portugal. E ele disse, Portugal? A sério? E o olhar dele abriu-se mesmo, foi bonito de se ver. E eu disse, sim, que eu sou de Portugal. E ele disse, eu conheço. E eu disse, então fala-me disso. E ele disse, eu nunca estive em Portugal, mas eu sei onde Portugal fica, porque eu já estive em Espanha, eu já estive na Suécia, eu até já estive no Canadá e noutros sítios, porque o meu pai era diplomata. Aliás, foi por o meu pai ser diplomata que ele foi morto e toda a minha família eu perdia, então eu tive que fugir. Vocês sabem o que é que estes refugiados que moram aqui não sabem? Aquilo que eles não sabem e que ninguém lhes diz é que eles estão cedo, eles não vão sair dali. Eles não sabem sequer quando é que isso vai acontecer. Na realidade, aquilo que se passa, quase nada se sabe sobre aquilo que se vive ali. Os campos em África, sobretudo em África, estão absolutamente isolados de tudo, de uma existência social e até territorialmente. Todos os dias são iguais. Todos. Eles acordam, eles levantam-se e não têm nenhum objetivo ou alguns objetivos para começar a vida ou para dar continuidade a ela. Para mim, aquilo que é mais preocupante
é que a identidade daquelas pessoas, principalmente daquelas crianças e daqueles jovens que estão a nascer ali, a crescer, é que é a identidade de refugiado. Tudo ali lembra estas pessoas de que elas estão refugiadas. A monotonia, a falta de privacidade. As tendas são tão pequenas que a vida deles tem que ser construída fora das tendas, no campo. E é ali, no exterior das tendas, no recinto do campo, onde as pessoas vão construindo a sua vida. E tudo gira à volta da sua condição, que é ser refugiado. Então elas partilham os mesmos problemas, elas partilham as mesmas preocupações, os mesmos medos, e tudo as lembra diariamente de que elas são refugiadas. Mas elas são mais do que isso. Elas são pessoas. Elas são pessoas que antes conheceram uma terra que era sua, tinham um espaço seu a que chamavam casa, elas tinham trabalho, elas tinham participação cívica. Mas com a guerra tudo isso se perdeu. Mas há uma coisa que eu acho super interessante, é que eles não querem de todo depender da ajuda humanitária. Então, eles, além disso, também têm plena consciência dos seus direitos. Por exemplo, eles costumam organizar-se em comitês. As mulheres formaram o Comitê das Mulheres. Elas reúnem-se, debatem alguns dos seus direitos, reivindicam por eles e, além disso, também organizam algumas atividades, como, por exemplo, a comemoração do Dia da Mulher. Isto, e quem fala deste comitê fala de outros, porque existem outros. É que os refugiados têm plena consciência dos seus direitos. E vocês sabem qual é que foi a ajuda que eles me pediram? Foi a coisa mais básica de sempre. Eles pediram-me para quando eu regressasse a Portugal, para quando eu saísse de lá, para dizer às pessoas o que é viver como um refugiado. O que é viver como um refugiado que está ali esquecido. Um refugiado que é rotulado como um refugiado e que é esquecido que é uma pessoa. E é precisamente isto que eu vim aqui fazer hoje. Aquilo que eu peço, e que eles me pediram a mim para fazer, é que vocês percebam o que é um refugiado, que é uma pessoa, que vocês ajudem a divulgar o que é que se passa, para que todos juntos possamos desconstruir estereótipos e mitos associados a estas pessoas. É isto que elas precisam. Nós todos aqui que estamos aqui hoje, provavelmente nós somos alunos universitários, ou temos emprego, ou temos sonhos. Todos nós temos sonhos para a vida, não é? E nós sabemos que, de uma forma ou de outra, nós vamos conseguir chegar aos nossos sonhos. Ou então vamos chegar lá perto. Porque nós temos as ferramentas e as oportunidades para isso. Mas e estas pessoas? O que é que vocês acham destas pessoas? Quando eu lhes perguntei a elas sobre o que é que elas achavam que ia ser o futuro delas, como é que elas se projetavam no futuro, o que é que elas imaginavam que ia ser o futuro delas, estas foram algumas das respostas que eu tive. Obrigada.